Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou de Souza e você está no meu canal Narrativas. E o assunto que vamos abordar hoje é a primeira lei de educação feita no Brasil, no qual negros não poderiam ter acesso, pois eram proibidos. No ano de 1822, o Brasil ganha sua independência, no qual Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declara independência ou morte. Isso você aprendeu na sua escola, com certeza. Mas o que não foi te falado, não foi te informado, é o que aconteceu após 1822. Mas quando eu digo o que aconteceu após essa data, eu estou falando em relação à escravidão que existiu no Brasil. Então, neste vídeo aqui, eu vou trazer algumas informações, algumas leis que existiram nesse período, né, depois de 1822, que foi a independência do Brasil. Passando-se então 1822, que foi a independência do Brasil, e logo após isso, 2 anos depois, em 1824, foi formulada a primeira Constituição do Brasil, no qual trazia um artigo específico, né, que era focado na área da educação, aonde dizia que todo cidadão brasileiro deveria ter acesso à educação de forma gratuita. E esse ensino primário que a Constituição trazia, ela dava ao cidadão brasileiro a oportunidade de aprender a escrita, a leitura e também a matemática. Mas essa educação ela era privada aos negros. E como a Constituição de 1824 trazia em seu artigo que a educação era um direito de todo cidadão brasileiro, precisou-se então a elite branca, a elite rica daquele período, né, do século XIX e XX aqui no Brasil, desenvolver algumas leis para tentar reter, para bloquear o acesso do negro ao ensino público de educação. Por quê? Naquele período era raro de você ver algum negro ganhar sua liberdade, a tão sonhada carta de alforria, mas existia, tem alguns relatos, tem relatos de negros que conseguiram a sua liberdade naquele período. E quando o negro conseguia a sua liberdade naquele período, ele também conseguia, junto com a sua liberdade, ganhar alguns direitos civis. E, logicamente, ele ganhando direitos civis, ele teria direito à educação, a ter acesso à rede pública, porque ele não mais seria um estrangeiro em solo brasileiro, não seria mais um cativo em solo brasileiro, mas ele seria, a partir daquele momento, um cidadão brasileiro. Então, assim foi criado a primeira lei, a Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837, conhecida como a primeira lei de ensino do Brasil. E o que essa lei dizia? Essa lei ela proibia os negros livres, libertos e cativos. E quando eu digo negros, eu não falo só de negros adultos, mas eu falo em negros em geral. Negros desde criança, adolescente, adultos até velhos, né? Eram proibidos deles acessarem a rede pública de ensino aqui no Brasil. E qual que era o argumento desse pessoal nessa época para poder desenvolver essa lei? E essa lei trazia no seu artigo algumas menções de proibições. E uma que me chamou muita atenção foi a seguinte: está escrito da seguinte maneira: estão proibidos os escravos e os pretos africanos de terem acesso à rede pública de ensino, sejam eles livres ou libertos. Então, não importavam se eles eram livres ou libertos, eles não teriam acesso à rede de ensino aqui do Brasil, porque era proibido para o negro acessar a educação aqui. Não importa se ele era liberto, se ele era livre, se ele tinha a carta de alforria, ele não ia acessar a educação aqui. E ainda diziam mais, alguns, né, mencionavam o seguinte, que eles não queriam que o negro acessassem a educação,
pois tinham medo que os negros trouxessem consigo algumas doenças, né, e que iriam contaminar as pessoas, né? Outras, né, pessoas diziam que não queriam as crianças negras junto com as crianças brancas, porque elas iam trazer culturas do continente africano e queriam contaminar essas crianças brancas. Então eles não poderiam deixar crianças brancas, crianças negras junto na mesma escola. Então era proibido também para as crianças acessarem essa escola. E diversas falácias. Eles inventavam inúmeras coisas, inúmeras desculpas para não deixar o negro acessar a educação. E assim, né, alegando essas coisas e alegando que o negro ele era perigoso, que o negro era contagioso, que o negro ele ia trazer cultura lá do seu continente, no qual ia regredir a sociedade brasileira. Foi através dessas falácias, né, que eles conseguiram elaborar essa lei para literalmente ferrar com a vida do preto. E o negro, além dele sofrer com a diáspora africana, o negro, além dele sofrer saindo do seu continente, deixando as suas raízes, a sua cultura, deixando esposa, deixando pai, mãe, deixando irmãos, deixando até filhos para trás e vindo para um continente desconhecido, uma terra nova no qual era aqui o Brasil, não só o Brasil, mas outros países também que naquele período desfrutavam e muito da mão de obra cativa. Isso é um assunto para um outro vídeo, né? A gente pode conversar um pouco para falar como que foi o trajeto do navio negreiro, né? Quando saía do continente africano e vinham até o Brasil, né? Onde muitos morriam. Inclusive, o navio negreiro ele era conhecido como o tumbeiro, né? Que faz alusão à tumba, a caixão, porque naquele período havia muitas doenças, né? Pessoas morriam de sede, de fome, era uma viagem muito longa, muito extensa, que durava de 3 meses a 2 meses, né? Em alto mar. Então você imagina as pessoas ficarem 3 meses dentro de uma embarcação, né? Em um lugar onde não tinha nenhum tipo de higiene, onde tinha que fazer as suas necessidades ali mesmo, não comiam, não se alimentavam direito, não bebiam água direito, né? Enfim, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando aqui para o assunto da educação. Então aí eu te pergunto, desde esse período do século XIX e do século XX, o Brasil ele implantou diversas leis para literalmente ferrar com a vida do negro. E essa é só uma lei que eu mencionei aqui. Eu quero fazer uma sequência de vídeos trazendo outras leis aqui para vocês conhecerem. Essa é uma lei, é a primeira lei de educação. E saindo então do século XIX, século XX, entrando agora no século XXI, a gente consegue ter uma visão mais clara do porquê a necessidade de ter ações afirmativas no Brasil, onde se levantou muita discussão em muitas universidades, muitas escolas, né? O porquê das ações afirmativas, onde uma parte era contra, outra parte a favor, mas o essencial aqui é saber o porquê das ações afirmativas hoje, porque tudo que acontece tem um fator por trás, e esse fator é o quê? É todo o contexto histórico que aconteceu aqui no Brasil, porque o negro, desde o século XIX até o século XX, ele foi literalmente ferrado, né? Bombardeado por diversas leis e decretos que foram estabelecidos aqui no Brasil no século XIX e XX. E o negro ele não foi só privado de ter acesso à rede pública de educação,
mas como ele também foi privado de ter acesso à rede de saúde, ele não tinha acesso a terras também, né? Que foi um assunto até do meu primeiro vídeo aqui, que foi a lei de terras. Foi mais uma lei para ferrar o negro aqui no Brasil, porque já a lei áurea já estava lá no horizonte, já estava surgindo, né? A Inglaterra estava apertando o Brasil já para acabar com a escravidão no Brasil. E o Brasil não queria, porque a sua mão de obra cativa era muito lucrativo. Então os fazendeiros, eles não queriam acabar com a escravidão no Brasil, né? Então tinha muito jogo de interesse em volta, era muito dinheiro. Mas não teve jeito. Em 1888, que foi a Lei Áurea, quando veio, passando-se 2 semanas dessa lei de 1888, foi feito a Lei de Terras, onde proibia que o negro tivesse acesso a terras. Ou seja, o negro seria liberto, né? Seria introduzido na sociedade brasileira como um verdadeiro cidadão. Ele não seria mais um estrangeiro, então ele ia ser privado. Então percebam você, se esse racismo que existe hoje, ele é estrutural ou não é. Já não, é uma coisa que já vem sendo implantada na sociedade brasileira há muito tempo. Então ações afirmativas, elas vieram de uma maneira paliativa, de uma maneira né, para amenizar um pouco esse impacto, né, que o negro ele sofreu nesse período. E as ações afirmativas, que trata sobre as cotas raciais hoje no Brasil, elas tiveram início lá na Índia, né? Porque lá na Índia eles têm uma cultura muito forte, tá? Muito forte. Eles levam isso muito a sério, que lá são as castas, desde as castas mais baixas até as castas mais elevadas. E se uma pessoa nasce numa casta muito baixa, que no caso seria, vamos fazer um exemplo aqui, onde o pai de família é faxineiro, o seu filho também vai ser faxineiro. E o filho do seu filho também vai ser faxineiro. Então perceba, ele não consegue ascender. Então por isso que o governo da Índia implantou essas ações afirmativas no país. E o segundo país a adotar ações afirmativas foi os Estados Unidos, que passava por um momento do apartheid, né, muito forte, né? E o Brasil, com muito custo, implantou também, né, as ações afirmativas até que surgiu a lei de cotas, né? Então, se você analisar todo o contexto histórico do Brasil, foi necessário sim ter implantação de cotas no Brasil. Como você vai disputar uma corrida com uma pessoa que ela já está, cara, a 1.000 léguas já na sua frente? Como que você vai alcançar essa pessoa? Não tem como. Então, para equilibrar o jogo, para equilibrar a corrida, houve a necessidade de implantar as ações afirmativas, que são as cotas raciais. Eu acho justo, né? E muitos negros e muitos brancos também, eles usam muito o termo de o negro ele não é melhor do que o branco não é melhor do que o negro, aqui tem que ser tudo pela meritocracia. Meritocracia o quê? Da onde que você tirou isso? Meritocracia, já dizia Sócrates, o filósofo, que não se pode falar em meritocracia aonde há desigualdade. E vamos falar a verdade, gente. O Brasil ele é desigual. O Brasil ele é racista, sim. Ele é preconceituoso. Tem muita discriminação aqui no Brasil, né? Então há muito a que se fazer. Tem muito trabalho pela frente, né? Eu gostaria muito de ver mais negros empenhados em estudar a história do Brasil a fundo, de entender como que foi a diáspora africana, como que o negro veio parar no Brasil, o que o negro sofreu aqui, qual foi as privações que o negro sofreu aqui, para que hoje, no momento contemporâneo de hoje,
a gente consiga debater isso com mais clareza, né? E que a gente não fique comprando narrativas de outras pessoas. Porque o que se percebe é que pessoas compram a narrativa de outras pessoas porque eles acham bonito. Ah, a pessoa fulano de tal falou isso. Nossa, achei legal, achei interessante. Nossa, eu vou abordar isso também. Mas nem sabe do que se trata. Às vezes você está comprando uma narrativa furada. Toma cuidado com isso. Então é isso, pessoal. O vídeo era sobre essa primeira lei da educação, onde o negro ele era privado de ter acesso à educação. Infelizmente, um assunto é, é um assunto é triste, né? É um assunto triste. Para mim é triste, né? De ler isso, de saber que houve isso aqui no Brasil e que muitos irmãos nossos passaram por isso, né? Que eles tiveram essa privação. Mas ao mesmo tempo é importante trazer essa informação, porque tá vindo muita molecada aí, muitos jovens negros aí que eles não têm essa informação. E se depender de mim, eu vou trazer informações aqui todos os dias. Eu vou trazer mais vídeos, trazendo mais leis aqui. Tem muitas leis ainda que fizeram ainda para ferrar com a vida do preto. Vou te falar a verdade, essa é a realidade. E eu vou trazer à tona, eu vou trazer para o pessoal conhecer, né, que eles precisam conhecer a sua história, a sua raiz, né? Então é isso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo se você gostou. Peço que você dê o like, assine o sininho, se inscreva no meu canal. O canal está começando, o canal ainda está engatinhando. Eu sou novo aqui na plataforma, estou começando eu estou iniciando, né, fazendo alguns vídeos aqui. Eu estou me aventurando aqui, vamos ver, né, como que vai ser esse processo, né? E eu vou estar soltando vídeo aqui todo sábado e domingo durante a semana. Para mim é complicado soltar vídeo, mas de sábado e domingo eu vou soltar vídeos aqui pra gente poder bater um papo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. E convido você a ler essa lei aí, hein? Leia a primeira lei de educação, a lei número 1 de 14 de janeiro de 1837. Forte abraço. Até mais.